Bom dia, igreja. Eu tenho certeza que vocês fizeram aquele lanchinho que estava ali. Bom dia, igreja. Bom dia. Vocês são igualzinhos do pessoal da minha igreja. Igualzinhos. Assim, chega timidamente, parece que não comeu, mas eu sei que vocês já comeram e que vocês já se alimentaram da escola bíblica com os professores de vocês, né? E aí a gente fica assim, mas por que as pessoas nunca falam, né, com aquela voz potente quando chega, quando alguém diz boa noite, quando alguém diz graça e paz? Não é verdade? Entusiasmo, queridos. Eu conheço alguns de vocês. Vocês me conhecem? Não. Mas teve algumas carinhas que eu vi recentemente, sabe onde, pastor? São Roque do Canaã. O coral estava lá, lindo, cantando. A orquestra, isso. A orquestra estava lá, linda e maravilhosa cantando. Queridos, deixa eu fazer aqui uma correção. Eu não sou coordenador de missões estaduais, né? Graças a Deus também, né? Porque seria uma responsabilidade extremamente grande. Você para trabalhar todos os estados, e o pastor Ziel, que é o coordenador de missões estaduais, e então o Paulo até traga um abraço que ele manda para a igreja, e aí a gente tem a função de fazer mobilização. Então eu sou um dos mobilizadores de missões estaduais aqui no estado do Espírito Santo e sou missionário de missões mundiais, né? Quando os irmãos quiserem fazer uma viagem aí, né, para fora do país, né, quem sabe, ano que vem estamos programando uma viagem para o Peru, né, para Machu Picchu. Se alguém estiver interessado, por favor, me procure, que a gente vai estar aí fazendo uma mobilização de missões, né, mais uma vez fora do país. Ultimamente eu comecei a pegar gosto por falar espanhol, né, e aí assim eu tenho saído para fazer missões aqui fora do Brasil, e é gratificante quando você vai, que você volta para o Brasil, que você vê que a realidade que a gente tem aqui é simplesmente maravilhosa, porque lá fora, em alguns países, é gritante as coisas que tem e que existem nas próprias igrejas. Se vocês pararem para pesquisar um pouquinho da igreja, no Chile, por exemplo, é uma realidade completamente diferente da nossa. É algo que a gente precisaria voltar os nossos olhos e ouvidos e orar pela igreja chilena, porque é um povo que precisa das nossas orações. É um povo que tem necessidade de que alguém esteja nos acompanhando. Em novembro, agora recente, eu estive na igreja Batista em El Bosque, ali na cidade de Santiago. A igreja, ela tem em média uns 110 membros. E quando o pastor Christian chegou, que era da Argentina, a igreja estava com apenas 10 pessoas. Aí a gente vê só o Brasil, que a gente vê mobilizando para poder restaurar igrejas. Não. Lá fora, a situação às vezes é bem crítica e caótica. E aí quando a gente fala de missões, as pessoas, lá vem mais um missionário, lá vem mais um pregador, lá vem mais um mobilizador, lá vem aquele promotor chato falar de missões. Missões precisa estar na minha e na sua mente 24 horas. Porque é através de missões que a gente ganha almas para Jesus. Aí a gente diz assim, Maranata, que quer dizer? Quer dizer? Mas ora bem, Senhor Jesus, para quem? Só para mim, para você? E as pessoas que estão lá fora? Vocês já pararam para pensar que no redor que você convive e vive, ou as pessoas com quem você tem contato, existe um campo missionário muito grande, do qual você não se deu conta ainda? Aí eu pergunto para vocês, qual que é o seu primeiro campo missionário? Começa em casa. E aí você começa pelos arredores. Graças a Deus que na minha família só somos 3. Vou apresentar para vocês minha esposa Ivanete e meu filho Enzo. Por favor, fiquem de pé, porque os outros são baixinhos. O meu filho Enzo, ele é extremamente tímido para pessoas que ele vê pela primeira vez. Então não fique espantado, porque ele é extremamente tímido para isso.
Então, queridos, assim, graças a Deus que no meu lar todos estão firmes na igreja. Desde 3 de junho de 1995, quando eu me converti, era uma inauguração de uma congregação e eu estava do lado de fora porque a congregação era muito pequena e aí tinha um monte de bancos e cadeiras até pelo corredor. E aí, sabe aquela coisa assim que não vai, você não vai se converter? Aquela luta que você tem carne e espírito. E eu de fato não fui, mas o Espírito Santo me conduziu à frente. Quando eu olhei, que eu estava de cabeça baixa, quando eu levantei, eu estava na frente, conduzido pelo Santo Espírito de Deus. E já se vão 31 anos servindo ao Senhor. E aí, queridos, a gente vai falar de missões aqui estaduais, né? Pode colocar, já está ali. Eu catei um slogan de vocês, sabe? Dei uma pesquisada aí, catei aí para poder ficar bonitinho, para não passar vergonha, né? Não sou muito bom em fazer slide, não, tá bom? Então, assim, vocês não se espantem se alguma coisa não estiver legal. Eu dei uma olhada também nas fotos para poder ver se o fundo ia ficar bem bom, mas eu vi que alguma coisa aqui não ia ficar muito legal, mas, porém, tem algumas coisas que são da própria Junta de Missões Estaduais, e aí, se ficar muito claro, por favor, alguém aí apaga as luzes. E aí pode passar o próximo slide. Você é de conhecimento de todos que agora na Big Laranjeiras, Big Lá, que a gente conhece, né, vai ter a nossa Assembleia, a Convenção, né, para a diretoria e para alguns outros assuntos, né, aqueles que puderem, por favor, estejam lá. E aquele cantor lá em cima, alguém conhece? Alexandre Magnani. Você não pode, você é suspeito. Alexandre Magnani, alguém sabe quem é? Mas aí alguém conhece uma musiquinha que diz: até que ele venha. Conhecem? É o autor dessa música que vai estar aqui. Então, por favor, se vocês puderem, né, compareçam. Vamos ter a semana inteira de trabalho na Assembleia. Vai começar agora no dia 15, encerra no dia 21, né, provavelmente de meio-dia às 13 horas da tarde. Né, se vocês puderem, aqueles que tiverem condições de estar lá, né, trabalhando e ajudando, porque muitos lugares da Serra será, né, um período de evangelismo e trabalho para a honra e glória do Senhor. Pode passar. E aí, queridos, a gente tem missões para o Estado do Espírito Santo, e aí a gente está fazendo a abertura aqui. Na semana passada eu estive com o pastor Ziel, o próprio coordenador ali em Marco da Praia, e aí tem algumas coisas que a gente vai vendo, que a gente vai revendo, que a gente vai lembrando, e aí a gente vê que a necessidade de oração, que a necessidade de buscar a presença de Deus para levar para os capixabas é imensa, porque tem muitos capixabas que verdadeiramente precisam saber quem é o Senhor Jesus. E aí, né, tá vendo? A imagem não ficou legal, isso é da própria junta, tá bom? Seja Jesus para o capixaba, o pastor trouxe aqui para vocês, né? Mas não é só para capixaba, para o brasileiro, para o chileno, né, para o japonês, né, para todo mundo que a gente precisa. Aqui no Brasil a gente tem uma série de pessoas que são daqui, de outros países, assim como no estado do Espírito Santo, tem pessoas que são daqui, mas tem pessoas que são de muitos lugares aqui do Brasil. E aí a gente precisa ser Jesus para os capixabas. Eu, por exemplo, sou baiano, mas convivo com vocês aqui há mais de 20 anos, logo capixaba, né? Embora não tenha o título de cidadão capixaba, mas eu sou capixaba. A minha esposa, que está aqui há quase 20 anos também, né? Então assim, eu baiano, minha esposa mineira e meu filho nasceu capixaba, então a gente está atrelado aí nos capixabas. E aí, queridos, a gente tem o tema, a divisa do livro de Marcos, né, que o pastor leu para vocês, e a gente vai falar de algumas situações que tem aqui no estado do Espírito Santo, para que vocês possam entender como que a gente vem trabalhando
Pode colocar o próximo, irmão, por favor. Os nossos projetos. Para que a gente possa avançar evangelizando, existem algumas situações que a gente precisa trabalhar. Tem uma coisa que é muito linda que aconteceu ali em São Roque do Canaã, que a irmã não estava lá, porque já chegou com a criançada já pronta, mas a gente foi fazer o que antes? Você lembra? Evangelismo, né, seu moço? Conseguimos ir em todos os lugares? Não, porque o São Roque do Canaã, embora pequeno, não dá para você bater de porta em porta para poder evangelizar todo mundo. Mas conseguimos evangelizar muita gente? Sim. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção naquele dia do evangelismo foi que passamos em um bar e entregamos o folheto, convidamos aí para o culto da noite, isso no dia do sábado, e o pessoal que estava bebendo perguntou: igreja nenhuma parou aqui para nos fazer um convite para ir para a igreja. Será que você tem receio de entrar em um bar para evangelizar alguém? Será que você tem receio de encontrar alguém na rua que esteja sujo, maltrapilho, e lhe dar-lhe um abraço e convidá-lo para ir para a igreja? Será que você teria coragem de entrar em um centro de macumba, até mesmo espírita, e falar de Jesus para essas pessoas? É preciso ter a ousadia para fazer isso, mas é preciso ter o Espírito Santo de Deus com você, te conduzindo a evangelizar, porque para você ser Jesus para alguém, você precisa do Espírito Santo de Deus. E aí, pode passar, meu querido, um dos nossos... Em um tempo em que as pessoas querem ser servidas, valorizadas e reconhecidas, nós aprendemos com o Evangelho algo totalmente diferente. Em Marcos 10, 45, aprendemos com o próprio Jesus, que ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vivemos no estado do Espírito Santo, em meio ao povo capixaba, povo trabalhador, acolhedor, mas também um povo carente de esperança, cuidado e amor genuíno. Diante disso, eu quero apresentar para vocês a campanha de missões estaduais 2026. Seja Jesus para os capixabas. Vamos ser Jesus para o capixaba. Mas o que isso significa na prática? Significa olhar para as pessoas com compaixão, estender as mãos para o necessitado, amar mesmo quando não esperamos nada em troca. Jesus não somente ensinou o amor, ele viveu o amor. Missões estaduais avançou plantando 10 igrejas. Destacamos Pedro Canário, São Roque do Canaã, Mucurici e Jabuluna em Vila Velha. Eu tenho minha vitória, ver a Vila Velha, de um garoto dando glória, e lá no fundão. E não para por aí. Em revitalização, já alcançamos 11 igrejas. Vale ressaltar o excelente trabalho na PIB Maracanã, Vegetuba e Fundão. Além disso, contamos com o apoio do Projeto Grãos. Hoje não precisa viajar para Deus, nem subir a serra para encontrar o bom Jesus. E aí, agora cá, vamos ser Jesus para o capixaba, vamos lá. Celebramos 15 anos do Projeto Anjos na Noite, discipulamos com a biblioterapia, ampliamos a capelania prisional e investimos no projeto Novas Gerações. Prosseguimos com o trabalho com o povo cigano. Em breve, vamos inaugurar o Templo da Missão Batista Cigana no estado do Espírito Santo. A mensagem de Jesus alcançou corações indígenas, com 14 conversões e 12 batismos. Na capelania universitária, estamos ampliando para outras faculdades, além do campus da UFES. Com tudo isso, ainda temos muitos desafios pela frente, o que nos levou a desenvolver novos projetos. Iniciamos com a capelania militar, escolar, hospitalar
evangelização urbana com o projeto King's Company, acolhimento com o projeto Bom Samaritano, plantação de igreja em Pedro Canário e construção de igrejas com a missão Confins. Diante dos desafios, precisamos evangelizar com maior intensidade os municípios pouco alcançados, desenvolver 5 novos projetos para o próximo ano, priorizar o discipulado das novas gerações, implantar rede de apoio na área missionária em todas as igrejas, transformar cada batista capixaba em um missionário, e isso é possível através do PAN, Parceria na Ação Missionária. Ser Jesus para os capixabas é estar presente onde muitos se ausentam, cuidar onde poucos se importam, servir onde ninguém quer servir, amar onde o amor já esfriou. Não é simplesmente falar sobre Jesus, é permitir que Ele veja Jesus em nós. Vamos em frente, porque Deus está com a gente. Seja Jesus para os capixabas. Vamos ser Jesus para o capixaba, vamos lá. Essa que vocês estão ouvindo é a música oficial de missões estaduais. Quem canta é o Jesse Hoffman. Alguém conhece o Jesse Hoffman? Eu. Mais conhecido como Jesse Hoffman, né? Se falar Jesse, ninguém vai saber quem é Jesse. E aí, queridos, tem alguns números que a gente vai trazer para vocês agora, né? Tá tudo errado, não é nada disso que está nos slides aí, ali está privilegiado, está vendo tudo colorido. Mas dá para vocês verem pelo menos os números, né? Tudo isso daqui aconteceu ao longo de 2025. Daí a gente pensa, mas é muito pouco o que está acontecendo, né? Quando você olha esses 110 convenções no estado de 78 municípios, né? O que nós estamos fazendo? O que PIB Pomar está fazendo? O que no meu caso, PIB Jardim Jardim da Penha está fazendo? Ou Primeira Igreja Batista de Vitória está fazendo? A gente precisa avançar para que a gente possa multiplicar esses números. Ali tem o número 1, que é do cigano. Batizar um cigano é algo extremamente complicado. Eu não sei se vocês conhecem, eu tenho o privilégio de conhecer algum cigano, mas trabalhar o evangelismo entre os ciganos é uma situação extremamente desafiadora. Mas a gente conseguiu o número 1, que é a Leila, que foi batizada aqui no Estado do Espírito Santo, e que, assim, a gente acredita que será uma de muitas vidas entre os ciganos que vai vir para Jesus, né? E aí, quando a gente pensa batismo, né, dentro dos presídios, embora o número diminuiu, não sei se vocês lembram da campanha de 2023, mas o número de batismo dentro do presídio foi muito maior, né? Muito maior mesmo. E aí quando a gente tinha, acho que eu não me engano, era 250, 70% foi dentro do presídio. E aí a gente vê que mudou também para o presídio feminino, aconteceu dentro do presídio feminino, porque o trabalho dentro do presídio feminino está avançando, só que precisa de mais pessoas, de mais mobilizadores, né, de mais missionários para poder fazer esse trabalho. Pode passar o próximo? E aí a gente segue, né, avançando, crianças atendidas pelo Projeto Viver. Isso é uma realidade que a gente trabalha para prevenir o seu filho ou os nossos sobrinhos, ou até mesmo alguém próximo da gente, de crescer e ao mesmo tempo se tornar uma pessoa marginalizada. Porque infelizmente a gente sabe que existe filhos de crentes que são bandidos, que são assassinos, que são traficantes e muitas outras coisas. E aí o que eu posso fazer para mudar essa realidade? O Projeto Viver é um desses projetos que ajuda, né, na prevenção, né? Tem o pastor Gilbei, né, que está aí veterano, né, pastor, trabalhando lá em Cariacica, mas em Guarapari, Vila Velha, Vitória tem surgido. Então vamos ampliar esse negócio para a Serra também, né? A irmã que trabalha aqui com a orquestra, um monte de crianças. São quantas crianças, irmã? Vamos mudar esse negócio para 200 daqui a pouco, né? Daqui a pouco vocês, quando chegarem aqui, não vai ter lugar para vocês sentarem, porque vai ser só das crianças. Aí o pastor vai falar bem assim: vou precisar ampliar o tempo, porque está pequeno. Isso vai ser uma realidade de muito em breve.
E aí a gente segue, as caravanas missionárias é algo que precisa também avançar. Quando a gente pensa nos voluntários sem fronteira, o que a gente faz? A gente vai para outro país, trabalha 10, 15, 20 dias, um mês, um ano, de acordo com a disponibilidade de cada pessoa, para poder fazer um evangelismo dentro da realidade dali do país. Quando a gente pega essas caravanas que vai aqui para dentro do estado, a gente vai um dia, 2 e faz uma mobilização, igual a gente fez em São Roque do Canaã, mas a gente retorna. Mas o campo continua. Mas é bom que vocês possam, assim que tiverem tempo, ajudar o missionário lá no campo. Mas como que eu posso ajudar? Procure o missionário, que vocês vão saber que existe uma gama de atividade que vocês podem estar fazendo. E aí, mais de 500 universitários atendidos dentro da UFES, que é um desafio extremamente grande, porque dentro da faculdade, muito crente faz um câmbio, se transforma. E aí é onde a gente precisa ter cuidado com os nossos estudantes, porque faculdade, dependendo do que você estuda, você sai com a mente mudada. Para quem está fazendo faculdade ou fez faculdade, sabe que algumas coisas que a gente estuda é realmente complicado. Mais de 1.000 colaboradores de empresas evangelizadas. É um projeto novo, que se você for de empresário, quiser levar um dos nossos missionários para fazer uma capelania dentro da sua empresa, você pode. Mas como? Se trabalha algo muito rápido, não é aquela coisa demorada, para também não atrapalhar a atividade da empresa, mas é algo que avançou e é algo que está crescendo. E aí também tem a questão dos militares, que vocês viram ali no vídeo, Você já pensou como os militares precisam de Jesus? Porque trabalha numa sobrecarga muito grande. Aqui tem algum militar, pastor? Não? Ninguém? Tem sim, o Enzo. O Enzo acabou de entrar na escola militar mirim. Vai vendo. E aí, quando a gente fala que a gente precisa avançar, é porque a gente precisa avançar em todos os campos. Porque às vezes você olha assim e fala, eu preciso ir em tal lugar, fazer evangelismo em tal bairro. Mas quando você para e pensa assim, eu preciso ir lá na Cracolândia evangelizar aqueles que estão lá, drogados, bêbados, sujos, você pensa e repensa, será que eu devo ir? Será que eu não devo? E a gente não pode pensar dessa forma. Eu simplesmente preciso ir, porque a palavra de Deus diz que eu preciso ir a toda... É assim, preciso? Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Mas eu preciso pregar para toda criatura? Sim ou não? E aquele que está marginalizado, que você passa na rua, que às vezes ele te pede algo, você tem algo para mim? Na grande maioria das vezes a gente infelizmente sabe que eles pedem para outras coisas, Mas tem muitas pessoas que dependem de você, depende da sua palavra, depende da sua atenção. Você quer um exemplo? Eu saí um dia da igreja, estávamos fazendo um trabalho de visitação para fazer um convite para a atividade lá da igreja. E aí, quando eu chego na ponte da passagem, logo ali próximo da UFES, tinha um estudante que estava chorando, triste, cabisbaixo. E aí eu pensei, mas o que eu devo fazer? Fui pensando, ia atrás dele, devagar. E aí cheguei perto dele e falei bem assim, meu filho, está tudo bem com você? Ele disse, está. Eu falei, tem certeza que você está bem? Ele disse, estou bem, está tudo tranquilo. Eu falei, mas o seu semblante não é a realidade que condiz com o que você está. Aí ele disse, eu fiz uma prova e eu acho que eu fui mal. Às vezes falta um olhar seu para alguém que está necessitando de você naquele momento. E às vezes vai ser um drogado, vai ser um marginalizado, vai ser um cara que você vai encontrar armado na sua frente e que vai estar precisando de você. Mas aí você pode ter o receio, mas lembre-se que você tem a autoridade do Espírito Santo contigo, porque Deus é contigo em todo momento. Quando eu estava em São Paulo, em 2005, em uma das favelas lá de Santo Amaro,
Estava eu saindo da igreja batista quando encontrei um grupo de marginais, né, que provavelmente estavam armados, mas era uma rua muito escura e eu tinha que passar em um negocinho chamado pinguela. Não sei se vocês sabem, não vou uma tábua que eles colocam no meio da vala para você passar para o outro lado, né? E aí, topei de frente com eles e o líder deles disse o seguinte: todos pararam. E aí, o que é que você pensa quando você encontra um grupo de pessoas, né, numa situação dessa? Pronto, é hoje. Não, eu não pensei, sinceramente. Mas aí eu olhei para eles, o líder deles disse o seguinte: o irmão tem prioridade, ele passa primeiro. Entendem que eles lá reconhecem que nós somos pessoas diferentes. Então, às vezes, é uma oportunidade que você tem, é o momento que você tem de pregar para alguém. Quantas vezes você pega um ônibus, você sai daqui, tem gente que trabalha lá em Vila Velha, você faz um trajeto grande para chegar no seu trabalho, e você tem uma pessoa do seu lado, no ônibus, que você pode evangelizar, e você não o faz. Então é hora de você, como diz os chilenos, né? Vamos fazer um câmbio aí, vamos mudar essa realidade que existe em mim, que existe dentro de você, que é de evangelizar quem está do seu lado. Porque quando você está dentro do ônibus e existe uma pessoa do seu lado, ali se torna o seu campo missionário. Sim ou não? Sim. Mas e por que você não faz? Eis a questão. Vergonha. O nosso diretor executivo, o pastor Diabo Lopes, ele contou uma experiência lá que diz o seguinte: ele tem toda uma situação, e mesmo porque como diretor executivo, ele precisa falar com todas as pessoas, todas as igrejas e tal, e ele disse que tinha vergonha de falar para a pessoa que estava do lado. E aí Deus um dia chegou para ele e disse: você vai levantar e vai falar. Pensa, você que é uma pessoa que tem vergonha para falar para a pessoa que está do seu lado ali no ônibus, mas você tem que levantar dentro do ônibus e falar para todo mundo. A gente, por mais que a gente tenha, mas a gente precisa acabar com a vergonha que existe dentro de nós. E Jesus não teve vergonha de evangelizar. Jesus não teve vergonha de pregar. Ele não teve vergonha de falar para ninguém. Por que a gente tem? Eu posso mudar a minha realidade? A timidez que existe dentro de mim? Aí a gente quando começa a falar que precisamos da capacitação do Espírito Santo das nossas vidas, né? Aí o pastor agora de manhã ali na classe estava falando que às vezes a gente acredita, tem fé em Jesus Cristo, mas não tem fé na gente mesmo, porque às vezes a gente eu tenho certeza, mas olha, já é outra história. E o Espírito Santo que existe dentro de você, que habita em você, será que ele não tem essa capacidade para transformar e fazer você naquele momento ali um missionário, um pregador da palavra de Deus? Às vezes falta em mim, em você, coragem. E aí, queridos, avançando, né, a gente entra agora no texto, eu acho que é isso, né, o próximo texto. Não, minto. A gente tem aqui um alvo de 850 mil para que todos esses projetos que a gente viu, né, possam acontecer. E aí, quando a gente fala dessa questão de mobilizar, né, você mobilize também o seu bolso. Porque é através do seu bolso que muitos projetos continuam de pé, continuam avançando, que crianças, né, são resgatadas das ruas, né, que missionários conseguem avançar e muito mais além. E aí quando a gente pensa que a gente, 850 mil, né, é um dinheiro que é muito pouco para a situação que a gente precisa avançar aqui no estado do Espírito Santo. Eu acredito que se você fizer o seu propósito com Deus, né, vamos colocar um exemplo que a igreja vai ter um alvo de 5 mil reais. Eu não sei qual é o alvo, ou se vocês fazem. Isso é entre vocês e Deus. Mas eu tenho certeza de que se você se programar, o 5 vira 10. O 5 vira 10. Né? Só depende exclusivamente de mim e de você. Pode avançar, Marcelo, por favor? E aí a gente voltando para o texto,
Jesus não veio para ser servido, mas por que ele serviu? Por que ele serviu? Jesus era maior, mas por que ele se tornou menor? Jesus lavou os pés dos discípulos, poderia ser o contrário, mas na verdade aconteceu o que foi ele que fez. E hoje em dia, às vezes, tem pessoas que estão querendo status. Hoje em dia a gente tem uma coisinha chamada Instagram. Instagram a gente tem irmão Tatinho, seguidores. Aí tem gente que eu tenho 50 seguidores, outra eu tenho 100 mil seguidores, eu tenho 200 mil, aí os pessoal mais famosos, influencers da vida, tem 1 milhão de seguidores. Mas por que tudo isso? Faz sentido, pastor? Você tem 1 milhão de seguidores e não tem Jesus Cristo? Agora você olhou que, se você, vamos dizer, não sei se tem, vamos dizer, a igreja aqui tem Instagram. Eu sei que tem Facebook, isso eu vi. E aí, quantos seguidores tem mesmo no Instagram da igreja? Às vezes só tem os membros e olha lá os membros. Não é verdade? A gente não precisa de status. A gente não precisa de seguidores. A gente precisa tornar Jesus conhecido para todas as pessoas. A gente precisa mudar a mentalidade, de que algumas coisas têm que ser exatamente do jeito que a gente pensa. Aí tem um texto que eu até copiei aqui e vou ler para vocês. Devemos servir com humildade. Jesus havia anunciado sua morte e ressurreição. Ele falava de cruz, enquanto os discípulos pensavam em glória. Já não teve discípulos que queriam sentar à direita ou à esquerda? O pastor já contou isso para você, já? Tenho certeza que já. E aí Tiago e João pede para ter posições de destaque, eles queriam ter honra. Mas aqui está o problema. Enquanto Jesus falava de entrega, eles pensavam em promoção. Isso revela o quanto é possível estar perto de Jesus e ainda assim distante da missão. Eu estava olhando, observando enquanto o pastor estava falando ali, para os recém-novos alunos dele, que serão membros dessa igreja recentemente, e aí a gente vê assim, fui vendo uma palavra aqui, outra ali, alguém dizendo alguma coisa, outra ali, e aí vocês têm um testemunho assim, maravilhoso que é do missionário Yuri. Receba a profecia. Yuri tem um testemunho maravilhoso que vocês, que é de um campo missionário muito bom pela experiência que ele viveu. E aí a gente pensa e para, mas por quê? Em algum momento Yuri foi servido enquanto ele estava lá, na situação em que ele estava? Talvez sim, em alguns momentos sim, em outros não. Ele foi abandonado? Acredito que nunca, porque assim, se não fosse, ele não estaria aqui hoje. Até porque o Espírito Santo de Deus o mantém ele aqui. Existem pessoas que dependem de outras pessoas. Então não seja uma pessoa que queira status, uma pessoa que está aqui. Vamos colocar aqui, a maior autoridade que vocês têm na igreja se chama Josimar, certo? Mas acima de Josimar tem outra pessoa que se chama. Você entende que maior é só Cristo? Ele está aqui como ovelha que Deus escolheu para conduzir vocês. Ele não tem um status de maior, até porque ele é membro exatamente igual a vocês. Porém, Deus o capacitou para estar aqui como pastor. Mas não é maior. Ele não procura estar. Tenho certeza que em momento algum o pastor Josimar falou: eu quero status, eu quero grandeza, eu quero isso, eu quero aquilo. Até porque não se pode ser maior do que Jesus Cristo. E aí, isso
Isso aqui é meu, tá? A frase é minha. Ser Jesus para um capixaba, mas aí você pensa no baiano, você pensa no mineiro, você pensa naquele italiano que está por aqui e tudo mais, né? Ser Jesus para um capixaba é a chave para uma vida de serviço, para o crescimento do reino. O crescimento do reino depende exclusivamente de você. Porque se as pessoas que estão lá fora não forem evangelizadas, elas não serão salvas. E se você não evangelizar, muitas pessoas podem ir para o inferno porque você não fez o papel de missionário. Aqui tem uns missionários? Sim ou não? Sim ou não? Todos nós somos missionários. Todos nós somos agentes da palavra de Deus, né? Porque precisamos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, queridos, pode. E aí quando a gente pensa que está bom, não, o reino de Deus precisa de você. Ser Jesus para um capixaba, para ter uma vida fiel, para ter uma vida relevante, para que as pessoas lá fora possam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor através da sua vida. Leia o texto de Marcos, releia, olhe e seja Jesus. Para a pessoa que está do seu lado no ônibus, para a pessoa que você caminha nas ruas, para as pessoas que vocês porventura venham a encontrar. Seja Jesus para o capixaba, onde quer que vocês possam estar. Deixo a todos o meu agradecimento, que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Precisando de nós, estamos à disposição. O Estado do Espírito Santo precisa de você. Amém? Vamos orar? Levante, não seja um preguiçoso. Não se preocupe não, tá? Eu gosto de brincar muito durante as minhas falas. Mas as cadeiras estão cansadas aí, né? Vocês estão cansando elas. Deus, Pai de amor, graça, bondade e misericórdia, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Ó Deus amado, fazendo mais uma campanha de mobilização. Que nós possamos nos despertarmos para que a cada dia sejamos Jesus para um capixaba. Que nós possamos mostrar Jesus para um capixaba, para quem quer que seja que esteja aqui no estado do Espírito Santo. Desperta em nós o desejo de querer te servir mais e melhor. E obrigado, Deus, porque estamos aqui, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã. Obrigado pelas ricas bênçãos que o Senhor nos concede a cada dia. Muito obrigado, Deus, por a vida desta igreja neste lugar. Que aqui possam ter pessoas relevantes para o ministério do crescimento do reino de Deus. E que aqui, ó Deus amado, as pessoas possam entender que ser missionário não é apenas uma pessoa que se formou, que estudou ou que se capacitou para isso, mas que possamos todos nós ser missionários da tua palavra para o crescimento do teu reino. Em nome de Jesus Cristo, que eu oro agradecido hoje e sempre. Amém.